Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vitor Daut aqui na área para a gente resolver mais uma questão de raciocínio lógico que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar no teste que você tem para fazer, ou testes, né? Não sei ao certo a quantidade de testes que você tem para fazer, tá bom? Se você é novo ou nova aqui no canal, eu já deixo aqui o convite para você me seguir, deixar a sua inscrição, tá? Dessa forma você consegue contribuir muito positivamente para o crescimento aqui do meu trabalho, principalmente no YouTube, tá ok? Se você gostar do vídeo, deixa esse like, deixa seu comentário, ele é muito importante aqui para mim. O tema do problema de hoje envolve matemática básica. Eu sempre recomendo você tentar fazer, tá ok? Por conta própria, dá um pause no vídeo, tenta fazer, sente, né? Se você tenha como é que eu posso dizer? Fazendo isso, você vai ter ali um cheiro do grau de dificuldade que você teria para resolver um tipo de questão como essa e se seria bom você ter ajuda, tá? Nessa preparação. Mas falando de ajuda, eu vou deixar mais para o final. Vamos aqui resolver esse problema direto ao ponto. Então, o que o enunciado diz? Em uma caixa há 50 fitas que podem ser brancas, azuis ou vermelhas. O número de fitas brancas é 11 vezes o número de fitas azuis. Há menos fitas vermelhas do que brancas, mas há mais fitas vermelhas do que azuis. E a partir disso o problema quer saber o número de fitas vermelhas. Maravilha? Então aqui eu vou te explicar de forma bem mastigada, né? Como eu, Vitor, se eu estivesse no seu lugar na hora do teste, como que eu resolveria. Dessa forma, você vai ter uma boa compreensão de qual caminho seguir, o que você precisa pensar, né, para estruturar o seu raciocínio ali na hora do teste e não errar um problema como esse, tá ok? Que eu tenho certeza que a sua concorrência não vai errar. Então, o que eu gosto de fazer? A gente tem aqui bolas brancas, azuis e vermelhas, e eu sei que essa galera toda, quando eu somar, precisa dar um total de 50. Como eu não sei a quantidade de cada uma, se você é antigo aqui no canal, já acompanha o meu trabalho, você sabe que eu gosto de dar variáveis. Então eu coloquei aqui, olha, eu vou chamar de B a quantidade de fitas brancas, né? O B está relacionado ao branco. Vou chamar de a quantidade de fitas azuis, então A, azul, e de V a quantidade de fitas vermelhas. Então V está relacionado a vermelho, tá ok? Esse é o primeiro passo. Qual o próximo passo? Eu vou escrever, então já fica aqui a primeira dica, né? Grande dica. Não vá fazer um teste sem pedaço de papel, sem caderno. Você vai se dar mal, tá? Vai querer resolver tudo de cabeça, vai errar muita coisa. Que se você tivesse com uma caneta, uma lapiseira, um lápis, um papel, uma calculadora, você não erraria, provavelmente, tá? Então, eu vou organizar as informações que o problema me dá em forma de equação. Então, você vai concordar comigo que, olha só, eu coloquei aqui 3 sentenças, né? 3 afirmações, que é o seguinte. Eu sei, né, que se eu somar essa quantidade A, que é de fita azul, com a quantidade B, que é de fita branca, e a quantidade V, que é de fita vermelha, isso tudo precisa dar 50, beleza? O que eu vou precisar descobrir no final é a quantidade de fitas vermelhas. Então é o V que eu quero descobrir, tá ok? Ele diz que o número de fitas brancas, ou seja, o B, é 11 vezes o número de fitas azuis. Como é que eu represento isso em formato de equação? B igual a 11 vezes A. 11A. Tá ok? Você tem dificuldade com isso aqui, sinal de alerta ligado. Você não conseguiria responder uma questão, muito provavelmente, sem definir isso aqui, tá? Numa folha de papel. E por último, a gente sabe que existem menos fitas vermelhas do que brancas. Então, repara só, a quantidade vermelha ela precisa ser menor que a quantidade de fitas brancas, tá ok? Mas em contrapartida, eu sei que existem mais fitas vermelhas do que azuis. Então eu coloquei tudo numa linha só. Então a gente vai ter, dentre as 3, a que tem menor quantidade é azul. A que tem a segunda menor quantidade ou a segunda maior quantidade são as fitas vermelhas. E a que tem a maior quantidade são as fitas brancas. E aqui é o ponto crucial desse problema. Por quê? Você pode estar se perguntando. Legal, Vitor, até aqui eu fiz. Ou, mesmo que você não tenha feito, você está compreendendo o que eu estou passando aqui para você. E você está se perguntando,
eu tenho informações suficientes só com isso daqui para descobrir os valores de A, para descobrir os valores de B e para descobrir principalmente o valor de V, que é o que eu quero, você vai ver que sim. E a primeira sacada aqui é compreender, eu vou até circular, chamar a atenção, eu pegar minha canetinha aqui, para essa segunda equação aqui, olha. Eu sei que todos esses valores, as quantidades de fitas azuis, brancas e vermelhas, precisam ser menores que 50, correto? Porque quando eu somá-las, precisa dar um valor de 50. Então, certamente, elas são menores que 50. Quando o problema diz que um desses valores é 11 vezes o outro valor, vai concordar comigo que existem poucas possibilidades, poucos cenários para isso acontecer. Ou seja, o valor de B precisa ser um múltiplo de 11, tá ok? Porque a gente está tratando aqui de números inteiros, precisa ser um múltiplo de 11. E a gente não tem tantos múltiplos de 11 assim, menores que 50. Quais são eles? O próprio 11, aí se a gente multiplicar por 2, a gente tem o 22. Se a gente multiplicar por 3, a gente tem o 33. Se a gente multiplicar por 4, a gente tem o 44. E para por aí. Porque se o A, por exemplo, fosse igual a 5, ou seja, se a gente tivesse 5 fitas azuis, 5 vezes 11 daria 55. Só que o valor de B, ou seja, o número de fitas brancas, não pode ser 55. Porque lembra, A mais B mais V é igual a 50. Ok? Então a gente se limita aí a 4 valores. E aqui a gente vai precisar pensar. Tá? Por quê? Imagina que a gente só tem apenas uma fita azul dentro desse conjunto, tá? Se a gente só tiver uma fita azul, fazendo a conta aqui, 1 vezes 11 dá 11. A gente chegaria à conclusão que a gente deveria ter, então, para respeitar essa regra, 11 fitas brancas. Só que se a gente tiver 11 fitas brancas e apenas uma fita azul, somando as duas dariam 12, estariam, para completar 50, 38 fitas vermelhas. Só que isso não é possível. Por que não é possível? Por conta disso daqui, olha. A quantidade de fitas vermelhas precisa ser menor que a quantidade de fitas brancas. Então, esse cenário onde a gente tem uma fita azul, 11 fitas brancas e 38 fitas vermelhas, ela não é possível. A gente vai precisar estender esse raciocínio para os outros cenários. Eu não vou fazer aqui todos eles, tá? Não há necessidade, mas você vai chegar à conclusão que o único cenário possível para que a gente atenda todas as condições acima é esse daqui, ou seja, a gente vai precisar ter 3 fitas azuis, 14 fitas vermelhas e 33 fitas brancas, tá ok? E dessa forma, a resposta correta é a letra A de azul, tá bom? Deu para entender? Você pode estar se perguntando, Vitor, olha só, vai dar ruim, porque eu tenho feito testes recentemente e as plataformas, elas não disponibilizam tanto tempo assim para eu pensar. Você pode estar com medo e com receio do tipo, quanto tempo você acha que eu vou ter para resolver um problema como esse? Eu te diria um problema desse aqui de matemática básica de 2 a 3 minutos, tá? Não mais que isso. Nenhum teste de lógica vai te dar mais de 3 minutos por questão, tá ok? Já começa por aí. Então, se você sente que o seu raciocínio está enferrujado, você estaria longe de acertar um problema como esse, você vai precisar estudar, tá? Um bocado. Você tem alguns caminhos. O meu canal aqui, o meu objetivo é atingir a marca de 200 questões resolvidas muito em breve. A gente está se aproximando disso. Só que consumir todo esse conteúdo vai te demandar tempo e não é a forma mais otimizada de você estudar. Então, se você sentir que precisa de orientação, você está participando de um processo seletivo que você não quer correr o risco de ser reprovado ou reprovada, eu te convido a clicar no link aqui da descrição e entender quais são as soluções que eu ofereço, tá, para te ajudar nessa etapa. Eu posso afirmar que, independente de qual for, ela vai resolver a sua vida. E o objetivo que eu tenho com todos os meus alunos, desde que eu comecei esse trabalho já há 4 anos, vou completar 4 anos aqui, tá ok? Eu já ajudei mais de milhares de pessoas, é preparar vocês que estão aí, a acertarem pelo menos 80% da prova.
garantindo assim a sua aprovação para a próxima etapa, tá? Se você está aí com uma média de acerto abaixo de 50%, eu posso te afirmar que você está bem distante da aprovação nessa etapa, beleza? A concorrência hoje está muito grande. Então, se você gostou aqui da explicação, gostou da forma como eu organizei as minhas ideias, gostou dessa questão, gostou de alguma coisa, não esquece, deixa o seu like, ele é muito importante para mim, é esse feedback, né, que eu preciso de vocês para entender se eu estou no caminho certo, enfim, se o conteúdo aqui está agradando vocês, tá ok? Deixe seu comentário dizendo se você conseguiu resolver de um jeito diferente e eu vejo você no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço.